Olá, meus amores! Eu sou a Annelise e hoje eu vou gravar mais uma aula falando sobre o tarô com vocês. E hoje a carta será a carta número 13 da morte. Nosso participante especial já está aqui ao lado, né, Celeste? Então, gente, a carta número 13, ela é incrível. E ela fala sobre transmutação. E, enfim, eu vou amar falar sobre ela, tá? Alguns recadinhos. Bom, eu sou terapeuta holística, tá? Formada em taroterapia. Mas também tenho conhecimentos de astrologia, enfim. Os meus serviços vão estar na descrição do vídeo, lá na aba comunidade, tá? Aqui no canal Amor Próprio Taroterapia, nós falamos sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Nós temos esse foco, não focamos muito no romântico, tá? Aqui eu acredito que o amor verdadeiro, ele só se constrói, a felicidade no amor só se constrói através do autoconhecimento, tá? E do amor próprio. Então, sem mais delongas, vamos às representações da Carta da Morte, né? Aqui é um esqueleto, né? Andando sobre uma terra preta. E tem vários pedacinhos aqui, né? Então, tem rei, tem mulher. Então, aqui é como representa bem a finitude de tudo, sabe? Aquilo que tudo é finito, a natureza é finita por si só. E a gente lidar com essa finitude da vida é a representação da morte. A finitude nos relacionamentos, a finitude da morte em si. E lidar com questões de vida pós-morte também, né? Aqui, olha, na segunda representação, temos também mais uma caveira, né? Tipo, aqui nessa imagem parece que é como se chegasse para tomar conta do lugar, para recolher os mortos, sabe? Eu vou até cortar esse som de eu falando isso. E aqui, no nosso tarô mais moderno, tem uma representação muito mais simbólica e acessível do que seria essa hora, né? Esse momento da carta do Arcano 13. Renascimento. É o momento em que a gente se entrega, passa por situações que são muito fortes e que modificam a gente a nível espiritual, a nível pessoal, a um nível muito mais profundo do que a gente poderia prever. E é esse o contexto dessa carta. São mudanças que são tão profundas que mudam de fato a gente, situações que a gente passa que de fato mudam a gente, tá? Agora vamos para as palavras-chave. A primeira palavra-chave, né, dessa carta é... A primeira palavra-chave é transformação necessária. Então, é quando a gente passa por situações, vivencia tantos ciclos, tantas situações repetitivas, que é necessária uma transformação. Chega um ponto que não tem como mais suportar seguir da mesma forma. É necessária uma mudança, tá? Transformação necessária, profunda. Então, é quando a gente vivencia situações na nossa vida que a nossa personalidade muda, que o nosso jeito de atuar muda, tá? Você pode ou não aceitar lidar com essa mudança no início, mas ela vai acontecer. Você pode evitar lidar com essa mudança, mas uma hora ou outra ela acontece. Eu fiz 2 trancinhas tentando fazer um penteado, mas não deu certo e desisti. Bom, transitoriedade, então é quando a gente transita de uma forma de viver, de uma forma de experienciar a vida para outra forma, tá? Movimentação,
Então, é justamente quando a gente toma essa ação de mudar, né? De mudar a forma como que a gente age. Cortes, quando fazemos cortes na nossa vida, quando encerramos relacionamentos com amizades. Novos caminhos, né? Quando tomamos novos caminhos na nossa vida também. A morte do passado, então quando a gente resolve deixar de fato o passado no passado e viver uma coisa nova daqui pra frente, tá? Aceitação. Essa carta também fala muito sobre aceitação, aceitar os ciclos da vida, aceitar as finalizações de relacionamentos, aceitar o encerramento de ciclos em trabalho ou em relacionamentos afetivos ou de todos os tipos, quando uma coisa que não funciona mais precisa ser cortada, tá? A minha gatinha gosta de ficar brigando com a outra. A mais velha gosta de brigar com a mais nova. Mas não brigar em si, né? Só rosnar. Medo. Então, é uma carta que fala muito sobre os medos. Afinal de contas, o que impede a gente de fazer grandes mudanças na nossa vida, né? O medo. Então, essa carta também fala sobre esse medo. Sobre essa insegurança. Do que pode ser, do que pode vir ao finalizar situações, né? Mas eu gosto de lembrar que o medo é a única coisa que limita o ser humano na Terra. O medo, ele é como se fosse uma porta, e quando você abre essa porta, quando você tem a coragem de enfrentar essa porta, abrir e olhar o que tem atrás dessa porta, é como se fosse a maior das vitórias, a maior das conquistas, ok? Morte para renascimento, então é quando morremos para renascer. Isso em todos os sentidos, seja eles literal, físico, mas também emocional, socialmente, né? Às vezes a gente tem que dar passos atrás para seguir em frente. E é sobre isso que fala aqui, tá? São mudanças positivas que acontecem, transições que acontecem também. Transmutação. Então, é quando acontece uma mudança tão profunda que ela afeta até o seu espiritual, não é só o físico. Você muda espiritualmente. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo muito interessante que fala sobre isso, que é sobre a nossa evolução. A nossa evolução, ela tem que ser emocional, mas ela também racional e também moral. Não adianta a gente evoluir emocionalmente a ponto de ter controle sobre as nossas emoções, racionalmente ao ponto de controlar a nossa mente, se a gente não evolui moralmente, que é diante do que é certo, do que é errado, né? E essa carta também fala muito sobre isso, sobre essa necessidade. A transmutação, ela acontece quando a gente consegue alcançar a evolução desses 3 pilares, tá? Afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todos os planetas e estrelas, é por amor. Então faz sentido a gente ter a necessidade de evoluir moralmente, né? Mas enfim. Término de algo doloroso e começo de uma vida saudável. Então, é quando a gente encerra ciclos que são tóxicos, ciclos que são negativos e começamos a viver de uma forma diferente, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês. Se vocês conseguirem ver, pelo menos tá viradinho pra vocês, né? São novos passos, quando a gente decide tomar novos passos na nossa vida, quando a gente aceita viver uma vida de prosperidade. Por quê? Porque a gente tá sempre tirando o que não presta, tirando o que não tem serventia, tirando aquilo que não é positivo para o nosso crescimento e focando e deixando aquilo que vai nos ajudar a evoluir, tá? Vitória, também fala sobre vitória, porque sempre que a gente deixa uma situação ruim para uma situação melhor, a gente vence, de alguma forma, tá? Vou deixar aqui, porque a gatinha tá batendo.
Ah, não, mas fica muito ruim pra vocês, né? Peraí, deixa eu ver se fica melhor. Onde eu estava? Vitória. Então, aqui também fala sobre portas abertas, né? Abrimos as nossas portas quando a gente abre espaço para o novo, deixando as coisas do passado para trás, tá? Renascimento das cinzas como fênix. Então, esse processo da fênix, a fênix é um ótimo simbolismo para essa carta. Nós que somos mais espiritualistas também entendemos muito o significado dessa carta, porque mostra a parte de nós que é sutil, porém eterna, né? Quando a gente evolui a nossa consciência, independente da situação que a gente vivencia na matéria, quando a gente deixa essa matéria, a gente carrega dentro da gente, no nosso corpo sutil, toda essa consciência. Não tem como. Eu também vi isso recentemente. Não tem como retroceder uma evolução. Ou você estagna ou você evolui. Não existe a possibilidade de retroceder, voltar atrás. Uma vez que uma mente se expande, ela está constantemente se expandindo. Ela vai se expandir para sempre, ela não volta ao tamanho original. Nossa, eu posso falar horas sobre isso, mas vou continuar aqui. Libertação. Mais uma vez, libertação de ciclos tóxicos, de coisas negativas, que traz paz, que traz alegria, por mais que seja dolorosa. Voltando lá no início, a mudança que você pode não aceitar de primeira, mas ela acontece, né? Uma hora a gente cansa, de dar murro em ponta, né? De vocês sabem o que. Pontes. Então, é aquele momento que, por exemplo, estou lidando com um problema, com um ser humano. Esse ser humano é muito tóxico para mim, esse ser humano faz coisas negativas para mim. Eu posso me afastar desse ser humano, eu vou e me afasto. Aí eu faço uma ponte no meu caminho para longe desse ser humano. Ah, eu não posso me afastar desse ser humano, eu preciso aceitar esse ser humano. Então, eu começo a me cuidar a respeito dessa pessoa. Então, por exemplo, se essa pessoa me deixou extremamente irritada e eu sei que se eu for falar alguma coisa, eu vou causar uma situação muito ruim, uma energia muito negativa vai sair de mim, então eu me silencio e eu me distraio com a matéria que eu tenho, né, com a vida que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com a tarefa que eu tenho que realizar, e eu faço uma ponte para sair daquela situação. Mesmo que eu esteja ouvindo, vendo, eu me privo de falar e foco na tarefa. Então, quando dois não quer, dois não briga, né? Quando um não quer, dois não briga. Então, isso seria uma forma de ponte também, e é uma mudança que vem a nível espiritual e físico, porque a partir do momento que você aprende a fazer isso, você vai fazer isso em todas as circunstâncias. Por isso que é necessária a constância e a prática e a consciência, né? Eu falei muito isso nos últimos vídeos, mas nesse eu não falei tanto, que essas são a parte luminosa da morte, né? A parte luminosa do arcano 13 e a parte luminosa do renascimento. Então, assim, esse é o lado luz da gente ver essa carta e esse arcano, tá? Barreiras que são quebradas, né? Então, às vezes, a gente tá lidando com uma pessoa difícil, que é uma barreira mesmo, porque nada do que a gente diz alcança esse ser humano, nada do que a gente faz com que esse ser humano nos escute. Então, a gente quebra a barreira a partir do momento que a gente dá espaço para esse ser humano se expressar como ele é, mas sem permitir que a nossa energia se gaste, sem permitir que o nosso emocional, nossa ética e nosso emocional, nossa moral e nosso racional esteja sob o poder dessa pessoa, onde a gente toma atitudes baseadas no que essa pessoa faz com a gente. Não, a gente tem controle, então nós decidimos o que fazemos com essa consciência, né?
No trabalho, fala sobre abertura de novos negócios, possibilidade de abrir novos negócios, tá? Novas portas, né? Novas portas para dentro do negócio, dentro do seu trabalho, possibilidade de encontrar novas portas, abrir novas portas. Fase positiva na empresa entre os colaboradores. Então, é quando acontece uma transformação onde a equipe, digamos assim, as pessoas com que você trabalha, elas começam a ficar mais alinhadas, tá? Momentos diferentes, novos cargos e novas parcerias. Então, é quando acontece uma coisa diferente, uma coisa nova. Entrou um novo líder, entrou uma nova tarefa para você realizar, entrou um novo cliente que você precisa atender. São esses momentos de transformação que você tem que tirar aquilo que você já tem ali de costume, de hábito, e colocar alguma coisa nova e lidar com essa coisa nova, né? Deixando o passado para trás, entendendo que aquele ser humano que você está lidando é diferente dos seres humanos que você já lidou. E isso no trabalho eu também gosto de falar, que o trabalho, na realidade, é tudo que a gente faz na vida. Então, é o nosso relacionamento com amigos, familiares, com a nossa casa, com os nossos animais, com os nossos parentes, com a nosso trabalho realmente ali, com os colegas de trabalho. Então, assim, tudo é trabalho nessa vida. Tudo a gente tá doando alguma energia. É como aquele ditado, não existe almoço grátis. Tudo você precisa gastar uma porcentagem de energia para realizar. Então, tudo é trabalho de alguma forma, né? E gasto. Agora, no financeiro, fala sobre lucros, fala sobre novo ponto para o sucesso, né? Quando alcançamos uma base financeira que dá para alçar voos maiores, que dá para alcançar mais, né? Vitórias e conquistas de bens materiais, também essa carta pode representar isso, tá? Na sua luz, lembrando sempre. Bater metas e recebimento de dinheiro. Então, é uma carta que na sua luz fala sobre vitória, sobre surpresas positivas, sobre mudanças positivas e edificantes, tá? No amor, lembrando que amor é todos os relacionamentos que envolvem amor. Então, se eu amo minha família, se eu amo meus amigos, se eu amo meu parceiro afetivo, tá bom? Fala sobre mudanças na vida amorosa. Então, quando iluminamos esse arquétipo, a gente muda a nossa consciência, a nossa forma de viver o amor, tá? Qualquer mudança será para o seu bem e para o bem da sua família. Então, assim, todas as mudanças que vêm, quando a carta da morte vem representando num jogo que fala sobre amor, por exemplo, toda mudança que acontece na situação é para o seu bem, é para o bem da maioria das pessoas. Então, por exemplo, terminei meu relacionamento, veio a carta da morte, significa que você tem que passar por isso. Isso vai te fazer bem em algum nível, tá? E também bem para sua família. Às vezes era um relacionamento que não ia muito bem, de fato, e acabou porque tinha que acabar. Isso é muito bom. É aquela mudança, lembrando as mudanças que acontecem e que precisam acontecer. Você pode não aceitar, mas acontecem, tá? O processo de aceitação dessa carta também é muito importante na sua luz. Porque se a gente não tem aceitação, e é uma das palavras que tá aqui, a gente não consegue fazer o processo total dessa carta, sabe? A gente não consegue renascer para situações, a gente fica estagnado, como eu disse. Por isso é muito importante estar sempre aceitando a realidade que vem até você e participando de forma ativa e saudável para que tudo corra muito bem, tá? Ela também pode falar sobre divórcio, como eu acabei de dizer, né? Ou término de relação, nova etapa após o divórcio. Então, uma nova etapa de vida após o divórcio. E separação e perdas também. Perdas no sentido físico mesmo, de alguém falecer. Mas, enfim.
Agora o conselho dessa carta é: deixe a espiritualidade fazer as melhores e mais profundas mudanças na sua vida, pois para tudo tem um grande propósito. Será sempre para o seu bem, será sempre para o seu amadurecimento e para o seu bem, e para o bem de todos. Agora, no lado negativo, fala sobre negativismo. Então, é quando a gente fica só aqui, só aqui, só aqui, só aqui, e não faz nenhuma mudança, não tem aceitação, não tem transformação, não tem transmutação, não tem movimentação. É só a tristeza, tá? Estagnação para mudança, como eu já disse, não aceitar a mudança, como eu também já disse, não querer seguir um caminho inevitável, não querer seguir o caminho que há dor, não querer seguir o caminho que há sofrimento, que há solidão, né? Lutar contra isso, tentar fazer escolhas que te levem, te evitem esse sofrimento. Problemas de saúde. Então, no seu negativo também pode representar problemas de saúde, porque quando a gente está negativo, quando a gente está parado, estagnado, automaticamente a nossa saúde fica debilitada, a nossa imunidade fica debilitada. Então, pode falar também de desencarne, pode falar sobre falência também, né? Que é aquele momento que você chegou numa etapa que não vinga mais a situação, não vinga, e você força a ficar nessa situação, aí realmente não dá certo. Uma hora você vai ter que sair dessa situação, porque lembra, é uma mudança que tem que acontecer, você pode não aceitar, mas ela vai acontecer, tá? Términos dolorosos, então são os términos que doem mais do que o que podia ser evitado, entende? Términos realmente dolorosos mesmo. Destruição, então é quando a gente destrói as coisas que poderiam ser boas, ou que, assim, destrói com todo esse negativismo, estagnação para mudança, não aceitação, não querer seguir o caminho inevitável, tá? Tristeza, luto, enganação. Então a gente se auto-engana, a gente alimenta a nossa tristeza, a gente alimenta o luto mais do que o necessário, tipo, minha vida acabou, sabe? Vida parada ou estagnada, pedras e entulhos no caminho, tá? E caminhos fechados. Então é quando a gente não consegue realizar mais nada. Bom, esses foram os meus registros a respeito da Carta da Morte. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre esse processo. E lembrando que é extremamente importante, é extremamente necessário que a gente aprenda a habilidade de deixar as coisas irem, a habilidade de aceitar a dor, aceitar a morte, aceitar o sofrimento, porque é uma coisa inevitável na nossa vida. E a gente precisa usar esses momentos, essas situações onde as coisas acontecem para nos autodescobrir, para entender como é a lógica dessa vida, dessa experiência humana. Inclusive, eu gosto de lembrar de uma metáfora, eu acho que é essa palavra, que é do budismo, que fala sobre os 3 cavalos, né? Então, os 3 cavalos, cada cavalo reage de uma forma na hora que vê o chicote. O primeiro cavalo, só de ver a sombra do chicote, ele já sai fora. O segundo cavalo precisa ver um cavalo perto dele apanhar com o chicote para ele cair fora. E o terceiro cavalo só cai fora, só acorda, só desperta, só presta atenção no seu ambiente quando acontece com ele. Quando o chicote bate nele mesmo e machuca profundamente para ele tomar uma movimentação.
E o que isso tem a ver com essa carta? É justamente sobre isso. Às vezes, pra gente tomar consciência de algo que não é positivo pra gente, às vezes pra gente tomar consciência de um relacionamento que não é saudável, de sabe, de uma coisa que não é boa, que não vai pra frente, ou que acabou e encerrou de vez e que a gente precisa seguir em frente, o melhor é que a gente seja o primeiro cavalo, que veja a sombra, que acontece uma coisa com uma pessoa muito distante da gente, a gente vê essa sombra e a gente já acorda. Olha, o que eu tô fazendo da minha vida? Olha, eu tô no caminho certo? Como eu posso melhorar essa situação? Como eu posso me movimentar? Porque na hora que essa carta chega, na hora que o arquétipo da morte chega na nossa vida pra gente ativar ele, a gente tem que pode estar preparado para mudança ou não. Então, no caso do primeiro cavalo, ele já tá preparado para mudança, porque ele viu a sombra do chicote lá longe dele e ele já meteu o pé. O segundo cavalo, ele teve que ver com alguém bem perto dele para acontecer, para ele tomar uma mudança. Então, por exemplo, eu fumo. Aí eu tenho um parente que fuma, eu tenho que ver esse parente que fuma ficar doente profundamente por causa do cigarro, ou por causa do que seja lá que ele fume, pra eu pensar em parar. Ou às vezes nem tanto, quando chega no terceiro cavalo, que é quando é necessário realmente que a gente passe pela situação pessoalmente para que queira ter uma mudança. Quando a gente tem que se machucar profundamente para que a mudança aconteça. Tá bom? Bem, eu espero ter ajudado vocês. Espero que tenha sido bem explicativo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 500 inscritos. E os meus serviços vão estar aqui na descrição e lá na aba comunidade, tá bem? Tem a playlist, assista também as outras cartas, se você não assistiu. Também tem a playlist de conhecimentos, que eu falo mais sobre o meu pessoal, sobre práticas que eu tenho, tá? E que eu acho que é muito importante pra você também no seu processo de desenvolvimento pessoal, ok? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho e até breve.